Serviço Divino de Palavra, domingo, 23 de outubro de 2022, Evangelista de Distrito Vadiael. Amados irmãos e irmãs, temos uma palavra para esta manhã que está escrita no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19 a 21, onde diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. Até aqui. Bom dia, amados irmãos e irmãs, convidados. Sejamos todos bem-vindos nesta manhã de domingo para mais uma palavra que é oferecida para nós também através dos nossos apóstolos e que quer trazer força, quer trazer para nós confiança e entendimento da nossa vida, entendimento sobre, mais uma vez, sobre a salvação, a redenção que é oferecida para nós através de Deus. E hoje temos também mais uma outra palavra dentro desse mês que fala sobre a criação de Deus, seja ela a criação natural, o mundo, a criação do céu, a criação da terra, a criação dos mares, a criação das plantas, a criação dos animais e, por fim de toda a criação, Deus criou o homem. E nós cremos em tudo isso. E por crermos também em tudo isso, é necessário, amados irmãos, que nós possamos entender o valor que tudo isto tem para nós. O valor que Deus deu a esta criação e aquilo que também, durante a criação, nós podemos ler no livro de Gênesis, desde o começo, no capítulo 1 em diante, em que Deus, a cada criação dele, ele dizia, e viu Deus que era bom. Ele criava e ali, depois ele, puxa, isso é muito bom. Criou uma nova etapa e dizia, isto é muito bom. E assim foi que Deus criou. Imaginemos nós como seres humanos, aquilo que nós criamos, quando nós criamos ou fazemos alguma coisa, e que nós também achamos, puxa vida, como ficou bom aquilo que eu fiz, como que ficou bom, como que ficou perfeito, e a gente nos alegra, nós ficamos contentes com tudo isso. Seja no nosso trabalho, quando vamos trabalhar e tudo sai perfeitamente, quando nós vamos fazer uma prova e que a prova nós tiramos a nota 10, como nós ficamos contentes, ou já ficamos, é que nós podemos imaginar Deus criando todas as coisas na sua perfeição. E Ele criou a terra, Ele criou o céu, Ele criou os mares, Ele criou tudo. Por final, Ele criou o homem, ou seja, criou o ser humano. Aqui é o que nós lemos, amados irmãos, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, Paulo, ele enfatiza uma frase aqui, que diz assim, Paulo fala da ardente expectativa da criatura. O que será isso? O que nossos apóstolos querem realmente colocar para nós? O que é viver uma ardente expectativa? Todos nós já vivemos expectativas na nossa vida e vamos viver muitas expectativas. Então nós sabemos o que representa, o que significa esta palavra, viver numa expectativa. E aqui fala sobre a criação. O apóstolo fala sobre a expectativa da criação. O que é essa expectativa? A criação de Deus, ela deixou de ser perfeita,
Por que ela deixou de ser perfeita? Porque foi introduzida o pecado. Foi através de Adão, nós falamos Adão porque ele representa para nós aquele que introduziu o pecado sobre essa terra. Então, essa terra, essa criação de Deus, que foi perfeita, tanto a natural como a humana, ela perdeu a sua característica, perdeu a sua perfeição. E isso por causa do pecado e por causa da desobediência. Aqui diz que, assim, meus irmãos, a criação de Deus, ela também precisa, ou ela necessita também da redenção, tanto quanto o ser humano. O que isso mostra para nós, e nós podemos ver nos documentários, nas reportagens que nós podemos ter todos os dias, o quanto que esta criação de Deus, ela está sendo degradada, ela está sendo destruída. Nós podemos reconhecer que hoje o planeta Terra, ele pede por socorro. Há a necessidade de também ele ser resgatado, ser vivido esta redenção. É necessário que possa realmente se olhar com olhos delicados e poder ver que se a coisa continuar desta maneira, não vai ficar bom para nós. Então, nosso apóstolo também quer mostrar e voltar a nossa visão também para esta necessidade e ver que tanto a criação de Deus, esse planeta maravilhoso, perfeito que Ele criou, com todas as coisas, Ele está pedindo socorro e precisa de ajuda. E aqui diz, assim tanto quanto o homem, porque também através e por causa do pecado e por causa da desobediência, o homem, o ser, a criatura que foi feita à imagem de Deus, também ela deixou de ser perfeita. Ela deixou de ser uma primazia por causa da desobediência, por causa do pecado. Tem uma palavra que diz assim, amados irmãos: toda a natureza criada por Deus, que Ele mesmo julgou boa, ficou sujeita à degeneralização e à inutilidade. Por quê? Por causa da vaidade, ou seja, do pecado. Devido ao pecado e à desobediência de Adão. Aí nós podemos imaginar, puxa vida, como foi grande e decisiva a desobediência de Adão para com Deus. Como que realmente tudo se mudou de lá para cá. E aí é quando nós talvez não conseguimos, nós não conseguimos entender ainda e enxergar a maravilhosa promessa que Deus tem feito para nós. Um novo céu e uma nova terra, para que possamos viver em paz, para que possamos viver conforme aquilo que Deus já tinha pretendido a nós no início de todas as coisas. Então, se é necessário, como se diz aqui na palavra, que a criação sofre, mas esta criação será redimida por Deus, tanto a terra como o ser humano. Por isso que, amados, quando nós ouvimos em cada serviço divino, quando nós lemos a Escritura Sagrada, quando nós ouvimos e começamos a falar sobre a obra de Deus, é importantíssimo que nós possamos entender e procurar realmente visualizar tudo isso que Deus tem mostrado para nós. Isso vem desde do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Nós temos uma palavra, amados irmãos,
que está escrito em Isaías, que nos mostra muito claramente como que realmente viverão aqueles que hoje seguirem os ensinamentos e a vontade de Deus, aqueles que manterem a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a salvação do ser humano, ou seja, a redenção do ser humano, ela está fundamentada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentada no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder permitir com que nós possamos voltar a ter uma comunhão com Deus. E desta mesma maneira, nós temos que reconhecer também as palavras que são ditas sobre esta nova terra, como que viveremos nesta nova terra. Tem uma palavra que está escrita em Isaías, no capítulo 11, no versículo 9, que diz assim, e isso é maravilhoso, e é até bom para que a gente possa realmente refletir também sobre tudo isso. Isaías, no capítulo 11, no versículo 6 e 9, diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é uma profecia que vem do profeta Isaías no Antigo Testamento. Conseguimos imaginar tudo isso? Conseguimos imaginar, amados irmãos, temos esta visão que é colocada aqui para nós? Esta é a salvação ou a redenção que será colocada e oferecida sobre a criatura, sobre a natureza de Deus, sobre o planeta. Viver tudo isso. Aí nós podemos dizer assim: como é que pode viver, esses animais vão viver dessa maneira? Se nós olharmos e levar um pouquinho para trás, lembrar da Arca de Noé, que todos os animais viveram ali durante todo o tempo e nenhum se atacou, não tiveram problema nenhum ali. Como é que pode? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o desejo que Deus realmente realizará àqueles que hoje vivem esta fé, aqueles que hoje se dedicam a poder querer conhecer aquilo que é a vontade de Deus, aqueles que têm a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que reconhece o verdadeiro sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. A salvação do ser humano está colocada para nós através desta fé. Se não for assim, amados irmãos, o ser humano não será salvo. E por que nós também queremos entender sobre esta perfeita comunhão que é colocado para nós ou oferecida por nós a Deus? Esta comunhão, ela tem um início, e o início dela é sobre essa terra. De que maneira? No início, com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo? É a sua igreja. O que é a sua igreja? São aqueles que realmente vivem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em sequência, vem o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, e logo em seguida o arrebatamento. É esses que viverão a glória de poder também, como diz aqui na palavra, viver, no versículo 8, no versículo 21, que diz:
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A terra será liberta, o ser humano será liberto do pecado, da corrupção, de tudo aquilo que hoje nós vemos de maldade sobre essa terra. E assim, amados irmãos, podemos viver a glória do Filho de Deus. Nós já nos tornamos hoje, pelo batismo, filhos de Deus, co-herdeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que diz aqui, amados irmãos? Como é que nós podemos entender que nós poderemos viver nesta nova terra, esse novo céu que é prometido para nós? Em 2 Pedro, diz uma palavra assim: Segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Chegará, amados irmãos, o dia em que a criação será liberta. Nós somos libertos do pecado, e a terra, a criação, o planeta, será liberto da corrupção do homem. Será livrada também desta ambição, desta vaidade que também é colocada aqui. Então, que nós possamos entender que a dedicação e o amor de Deus, eles são válidos tanto para as pessoas, para também com a sua criação. Deus ama tanto a sua criação, a natureza, como também ama o homem, o ser humano. E é por isso que Ele promete tudo isso. É por isso que nós temos que entender e olhar sempre mais para frente todo o significado da obra de Deus. Tudo aquilo que Ele realmente relata para nós, tudo aquilo que nós temos que fazer. Porque nós também somos hoje e temos o dever de conservar o planeta. Nós temos o dever de conservar aquilo que Deus deu para nós. Porque em Gênesis já disse, para que nós lavássemos a terra e preservássemos ela. Porque ela é o que dá a vida, é ela que nos dá o alimento, é ela que nos traz para nós e nos fornece tudo aquilo que nós necessitamos. E a obra de Deus é aquela que fornece para nós, no sentido espiritual, todo o alimento, toda a força e toda a sabedoria que nós necessitamos. Viver sobre essa terra, viver nesse paralelo material e esse paralelo espiritual, dois caminhos que têm um futuro. Espiritualmente, o futuro na comunhão com Deus por toda a eternidade. Materialmente, no futuro, viver nesta nova terra, viver neste paraíso, viver numa condição, através também da nossa ressurreição, de poder estarmos num corpo realmente celestial, viver tudo isso. É importante que nós possamos nos dedicar, amados irmãos, a esses pensamentos, a esses ensinamentos. Vir à igreja, ou ouvir, ou nós também como servos, poder anunciar o Evangelho, falar sobre os mistérios, e não viver isso, é como se nós estivéssemos, daqueles ditados, entra por um ouvido e sai pelo outro, e nós não conseguimos enxergar tudo isso. Aí nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos também cair na vaidade, como diz aqui, nós vamos degradar cada vez mais, tanto o planeta, como também nós vamos degradar a nós, como filhos de Deus, não obedecendo aquilo que Deus espera de nós, não cuidando daquilo que Deus oferece para nós. E amados, é fato, o futuro, ele já está determinado.
viver na comunhão eterna com Deus, nesse novo céu, nessa nova terra, ou viver destituído de Deus, da sua glória, para poder viver em um lugar que, como diz também aqui em Apocalipse, um lugar de sofrimento, de dores e lamentações. Não é isso que nós queremos. Verifique, como diz aqui no final, mais uma vez, mais uma vez, orando em Apocalipse, no último capítulo, em 22. Leiam as Escrituras, ouçam as palavras, procure realmente viver a sua vida de fé. Porque se não for assim, amados, nós não temos também futuro. O futuro está colocado para nós na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.